Terminou a ditadura. Em um dia que entrará para os livros de história, os venezuelanos foram votar por ar, mar e terra para tirar o ditador do poder. Desde a noite de sábado, os venezuelanos formaram longas filas para participar desse evento histórico, o fim da longa ditadura de Nicolás Maduro. Os venezuelanos fizeram vigílias do lado de fora das sessões eleitorais, para garantir que seus votos não fossem roubados. A fila para votar pela liberdade da Venezuela. Seguindo as ordens de Maria Corina Machado, às 5 horas da manhã, toda a população saiu de suas casas de manhã para cantar o hino nacional da Venezuela. E em meio a lágrimas e aplausos, o povo se dirigiu à sua sessão eleitoral no centro de votação. Às 6 horas da manhã, as portas se abriram e uma multidão se aglomerou. Pessoas correram para votar em Edmundo González. As filas de eleitores chegaram a dezenas de quarteirões no que foi, sem dúvida, o maior ato cívico da história da Venezuela e um importante marco para a história do país, uma das maiores demonstrações de patriotismo do mundo inteiro. O mesmo fenômeno se repetiu em todas as cidades do planeta, cidades de todo o mundo, onde grupos de imigrantes venezuelanos cantaram seu hino e enviaram seu incentivo a seus compatriotas. E o fato é que, para evitar que os migrantes venezuelanos chegassem para votar, o ditador ordenou que as fronteiras fossem fechadas, mas os pescadores do Lago Maracaibo se ofereceram para levar os imigrantes e uma enorme caravana de 10 quilômetros de comprimento atravessou as águas para chegar na Venezuela. Até mesmo nas igrejas, a gloriosa bandeira venezuelana foi desfraldada enquanto os padres incentivavam seus paroquianos a votarem Edmundo e Maria Corina. Mas às 7 horas da manhã, o ditador Nicolás Maduro chegou para votar e evitar as vaias da população. Ele foi o primeiro eleitor de seu centro, e também pediu aos candidatos que respeitassem o boletim oficial do governo. Preparando uma fraude iminente, ele declarou que "eu só reconheço o resultado dos boletins oficiais, e vou respeitá-los no dia 28 de julho. Mas como se fosse uma mensagem divina por trás do ditador, foram escritas em palavras proféticas Felices Vacaciones Maduro, boas festas. E de fato aconteceu que o ditador está pensando em deixar o país, quando a população sai às ruas uma vez que a fraude é anunciada. O tirano sabe que não tem o apoio dos militares, e que a Venezuela é, nesse momento, um país ingovernável. Portanto, Maduro e seu filho estão planejando fugir para um refúgio na Turquia. No entanto, a facção da Turquia de Diosdado Cabello é contra, sabendo que ele terá de enfrentar a prisão e a raiva dos venezuelanos. Os venezuelanos já estão se preparando para esse momento. Começam a chegar relatos de que os militantes chavistas, que tomaram os centros de votação, estavam impedindo a votação dos membros da oposição. O regime sequestrou a sessão eleitoral, impedindo os fiscais da sessão eleitoral de irem realizar suas tarefas. Em Monagas, os militantes chavistas chegaram ao ponto de atirar nos eleitores, a fim de impedi-los de votar, resultando em várias pessoas feridas. Em algumas sessões eleitorais de votação, tentaram impedir que os venezuelanos entrassem para votar, mas a população vigilante expulsou os chavistas a chutes. A internet foram inundadas com vídeos de eleitores protestando contra as manipulações, denunciando os chavistas tentando cometer fraudes. Mesmo em Petare, o centro histórico do chavismo, a população gritou em uníssono: "Esse governo vai cair."
Para dar mais incentivo a seus eleitores, às 10 horas da manhã, Maria Corina Machado fez uma surpresa ao percorrer as sessões eleitorais em Caracas. Ao contrário de Maduro, que votou em segredo, a liberdade foi escoltada pela população e recebida com lágrimas e gritos de esperança. Até às 10h30 da manhã, o novo presidente da Venezuela, Edmundo González, chegou para votar em meio a um oceano de apoiadores e anunciou que havia chegado a hora da mudança e da reconciliação para todos os venezuelanos. Vamos a cambiar el odio por amor. Vamos a cambiar la pobreza por progreso. Ao meio-dia, os resultados eram esmagadores. 70% do país já havia votado, um recorde mundial que até mesmo as democracias mais antigas gostariam de ter. Foi relatado que em algumas cidades, até 90% dos venezuelanos votaram em Edmundo González, e assim que os resultados foram conhecidos, as pessoas começaram a comemorar a queda do regime e desarmar toda a militância chavista. Porém, mesmo com a maioria esmagadora dos venezuelanos de fato escolherem o candidato da oposição à tirania, o candidato Edmundo González, 158! El mundo, 967! o mundo viu, por um passe de mágica, o resultado misteriosamente mudar e Maduro ser reeleito. A comunidade internacional de vários países não reconheceram a vitória de Nicolás e pedem a recontagem de votos. Edmundo González faz forte discurso e diz que o mundo inteiro sabe o que aconteceu. Aqui todas as regras foram violadas, a tal ponto que a maior parte das atas ainda não foram entregues. Aqui se han violado todas as normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Queremos decirle a todos los venezolanos. A Venezuela tem um novo presidente eleito e seu nome é Edmundo González Urrutia. E é Edmundo González Urrutia. A vitória foi absoluta. Vencemos em absolutamente todos os estados do país, declarou Maria Corina Machado. Ganamos e todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos ganamos. Y todos los que estamos aquí, el mundo entero, lo vimos en las calles. Sabemos lo que hoy pasó. A imprensa chavista decretou que todos os candidatos, exceto Edmundo González, obtiveram 4,6% dos votos, agora o fato curioso da fraude. A somatória dos votos é de 132,2%. A oposição venezuelana afirmou que, na verdade, obteve em torno de 70% dos votos. González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Nicolás Maduro, el 30% de los votos. E você, o que acha? Concorda com os resultados apresentados ou acha que houveram manipulações e fraude nas eleições venezuelanas? Comente.